Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O Ministério da Saúde detalha o plano de vacinação contra a dengue. O público-alvo é de 10 a 14 anos. A Polícia Federal faz uma operação contra um suposto esquema ilegal de espionagem na ABIN. Um dos alvos é o deputado federal Alexandre Ramagem, que dirigiu a agência no governo Bolsonaro. Os 5 anos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O dia foi de muitas homenagens e o pedido urgente de justiça. E ainda, São Paulo em festa, os 470 anos da maior cidade do Brasil. Quinta-feira, 25 de janeiro, agora no Brasil TV. O Ministério da Saúde detalhou hoje como vai ser a vacinação contra a dengue no país. O número de casos da doença é alto em 16 estados e no Distrito Federal. Cidades com mais de 100 mil habitantes vão receber a vacina contra a dengue no SUS a partir de fevereiro. O público-alvo é de 10 a 14 anos. O Ministério da Saúde já afirmou que, como fabricante da vacina não tem capacidade para vender mais doses, teve que então estabelecer alguns critérios. Vão receber a vacina contra a dengue municípios que têm mais de 100 mil moradores, com alta transmissão da doença em 2023 e 2024 e com maior número de casos da dengue tipo 2. Ainda assim, não vão ser todas as pessoas desses municípios. São 521 municípios do Distrito Federal e de 16 estados. Mas o público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, porque, segundo o Ministério da Saúde, essa é a faixa etária que mais sofre com a hospitalização por causa da dengue. A vacinação começa em fevereiro. Ao longo de 2024, serão 6 milhões e 500 mil doses. Como todo mundo tem que tomar 2 doses com intervalo de 3 meses, então serão 3 milhões e 250 mil pessoas imunizadas. Agora, mesmo com a chegada da vacina, a ministra da Saúde reafirma: temos que continuar combatendo os focos do mosquito da dengue. Nesse momento, temos que continuar a fazer controle, né, dos focos de transmissão, a organizar a rede para atender as pessoas. Aqui em Brasília mesmo, Lucilene, né, nós temos acompanhado todo esse trabalho nas salas, nas unidades de saúde, nas tendas, né, que foram montadas. Então, tem que ter mesmo essa estratégia especial nesse momento. O Acre decretou situação de emergência no início do ano por causa do aumento de casos de dengue. O estado também está na mira do Ministério da Saúde. 11 municípios acreanos receberão as doses da vacina contra a doença. A vacinação ocorrerá aqui na capital Rio Branco e nos municípios de Senador Guiomar, Epitaciolândia, Capixaba, Sena Madureira, Plácido de Castro, Manoel Urbano, Porto Acre, Acrelândia, Bujari, Santa Rosa do Purus e Jordão. O Ministério da Saúde anunciou que serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue. Na primeira semana de 2024, foram registrados 670 casos prováveis e 37 casos confirmados de dengue no Acre. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o atual cenário epidemiológico destaca-se pela presença disseminada do Aedes aegypti em todas as regiões, com alta incidência em vários municípios. O governo do estado decretou situação de emergência no início deste ano. A medida é para garantir a liberação de verbas federais para a compra de mais kits de exames. O decreto de emergência do governo tem validade de 90 dias. Um plano de contingência contra as arboviroses foi criado pelo governo. Ele envolve ações preventivas, profiláticas e assistenciais para lidar com as arboviroses e será ativado quando a taxa de incidência das arboviroses ultrapassar os limites esperados para o período epidêmico. A Prefeitura da capital acreana fez um mutirão no início do ano para sensibilizar moradores sobre o combate ao mosquito da dengue e contratou mais agentes de endemias para intensificar as ações. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje. Ramagem é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. A PF investiga um suposto esquema ilegal de espionagem de autoridades públicas e cidadãos comuns.
A Polícia Federal suspeita que uma organização criminosa tenha sido instalada dentro da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar de forma ilegal, utilizando um aplicativo que faz um monitoramento de celulares por geolocalização, agentes políticos e opositores, inclusive, do governo. Tudo isso em investigação na Polícia Federal, que também acredita que esses dados que foram recolhidos nessa operação ilegal tenham sido utilizados para investigações sem autorização da Justiça. Nada disso é atribuição da Agência Brasileira de Inteligência, que deve fazer cenários, buscar informações sobre ameaças contra o Brasil apenas para fornecer dados para a Presidência da República. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal está cumprindo 21 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, em Minas Gerais e aí no Rio de Janeiro. O principal investigado é Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL do Rio, porque ele era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o período em que esses fatos criminosos podem ter ocorrido dentro da ABIN. Ele era esperado para prestar depoimento aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, mas durante o cumprimento dos mandados, ele já informou à PF que não deveria comparecer. E em nota, o que o deputado está falando até o momento é que ele pretende primeiro ter acesso a todas as informações do que está em investigação para depois fazer uma manifestação. Hoje, por determinação do Supremo, 7 policiais federais que eram da equipe de Ramagem também foram afastados. No fim da investigação, todos podem responder por organização criminosa, por invasão de dispositivo eletrônico e por fazer o monitoramento de forma ilegal desses aparelhos. Nós procuramos o deputado federal Alexandre Ramagem, mas ele não quis se manifestar. A cobertura completa da operação daqui a pouco no Jornal Nacional. A Receita do Distrito Federal aperta o cerco contra sonegadores de impostos. Em pouco mais de um ano de investigação, os fiscais detectaram a sonegação de mais de 190 milhões de reais. Hoje, rodovias que cortam o DF foram tomadas por uma operação para combater as fraudes. As principais saídas do DF foram cercadas hoje. Nesse ponto, na BR-060, no Recanto das Emas, os auditores abordaram todos os caminhões pela manhã. A operação da Secretaria de Economia do DF é resultado das abordagens e de mais de um ano de investigação. Os fiscais encontraram diversas fraudes que somam 190 milhões de reais de impostos que deixaram de ser pagos. A fraude mais comum constatada hoje nas rodovias foi a apresentação de notas fiscais com informações falsas. Empresas que informaram um produto no documento e transportaram outro. E muitas que mentem sobre a quantidade de mercadoria. Foram 84 autuações. Esse caminhão veio de Goiás para o DF, estava lotado de cosméticos, tudo sem nota fiscal. Em casos assim, a mercadoria é apreendida e só é retirada pelo dono depois do pagamento de impostos e multa. Este outro transportava ração. O motorista apresentou uma nota fiscal, mas o documento mostrava que os impostos não foram informados da maneira correta. Outra fraude foi constatada. Empresas declaravam que estavam enviando mercadorias para a Zona Franca de Manaus, o que dá direito à isenção de impostos. Mas, na verdade, a mercadoria era comercializada no próprio DF e em outros estados. Há casos de empresas comprando em CPF de funcionários, comprando CPF de sócios. Há empresas que comprou no CPF 20 milhões de reais de CPF de funcionários e aí por diante. Além das rodovias, essa operação também foi feita no aeroporto, em transportadoras e em shoppings, onde os auditores fiscais constataram que algumas lojas usam a maquininha de cartão com CNPJ de outros estados, que têm um imposto menor ou que não fiscalizam. Assim, esses comerciantes deixavam de pagar tributos para o DF. O coordenador de fiscalização informou que a investigação descobriu que até impostos de ouro foram sonegados. A gente está investigando minuciosamente algumas situações de sonegação fiscal e essas sonegações estão se tornando contumazes, tornando esse imposto que poderia ser recolhido para nós sendo sonegado efetivamente. Imagens exclusivas mostram passo a passo como uma quadrilha com mais de 20 homens assaltou um caminhão que transportava uma carga avaliada em mais de 7 milhões de reais na rodovia Anchieta, na descida
para o litoral paulista. Rodovia Anchieta, 9 horas da manhã desta terça-feira. Um caminhão desce a Serra do Mar, transportando uma carga avaliada em R$ 7.200.000. O motorista não sabe, mas estes 2 caminhões-baú parados no acostamento o aguardam. Eles serão usados pela quadrilha para fazer o transbordo da carga. As câmeras instaladas no veículo da transportadora mostram o momento em que um carro preto ultrapassa e fecha o caminhão. Repare que o carro usa um giroflex para dar a impressão que se trata de uma viatura policial à paisana. Um carro branco que vem atrás emparelha com o caminhão e 2 homens anunciam um assalto. Os caminhões-baú estão atrás e seguram o trânsito na rodovia. Ao perceber, o motorista levanta os braços. Na sequência, ele segue as orientações do bando e leva o caminhão para uma estrada de serviço. Nessas imagens, é possível ver um dos criminosos armado com fuzil. Assim que o veículo da transportadora para, os 2 caminhões-baú se aproximam e começam a ser carregados com 700.000 maços de cigarro que tinham como destino a cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. A quadrilha foi surpreendida pela polícia rodoviária. Houve troca de tiros. Um dos integrantes do bando foi baleado na perna. Parte dos criminosos fugiu, levando o motorista como refém. Ele só foi solto no Vale do Ribeira, a mais de 130 quilômetros do local do crime. Ainda na Serra do Mar, alguns criminosos fugiram para a mata e trocaram tiros com uma equipe do COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. 3 integrantes da quadrilha morreram, outros 15 foram presos e 2 menores apreendidos. Segundo a polícia, 5 criminosos ainda não foram encontrados. Nós apreendemos a princípio 7 veículos, recuperamos o caminhão, recuperamos toda a carga de cigarro e demais produtos da empresa e agora estamos fazendo as demais buscas para nos ajudar a auxiliar a encontrar os demais criminosos. A gente vai te mostrar agora uma imagem impressionante de um ciclista que foi atropelado por uma carreta no Mato Grosso do Sul. Mas, felizmente, não aconteceu nada com ele. O vídeo mostra o momento em que um ciclista é atropelado por uma carreta. Os 2 seguem lado a lado até um cruzamento. O veículo faz a conversão à direita e atinge o homem. Logo depois, ele aparece de pé, ileso. O acidente foi registrado por uma câmera em um carro que seguia logo atrás. O ciclista é o Alexandro, que estava a caminho do trabalho na hora que tudo aconteceu. Toda vez eu faço a mesma coisa, eu subo para casa para almoço, passo aqui na casa do meu filho, falo com ele um pouquinho e tal, e subo para minha casa e vou para o almoço. Aí o mesmo trajeto eu faço de volta, almoço lá, me arrumo e venho para o serviço, só que antes disso eu passo na casa do meu filho, só para falar um pouquinho com ele e descer para o serviço. E foi nesse trajeto de volta que aconteceu aí o acidente, né? O acidente aconteceu nesta esquina. O Alexandro estava vindo de bicicleta nesta direção e iria atravessar para continuar em linha reta. Ele pensou que a carreta seguiria no mesmo destino também, mas o veículo virou e acertou o ciclista. Na hora que ele estava fazendo a curva, só foi puxando a minha bicicleta para baixo e eu fui junto. Aí na hora que eu vi que já estava tudo, não tinha o que fazer, não tinha o que voltar. Aí, por incrível que pareça, a sensação que eu tive é como se o tempo tivesse lento, entende? A bicicleta, que era o único meio de transporte dele, ficou toda amassada. Mas apesar do susto, o Alexandro sorri. Agora, ele diz que nasceu de novo. Outro aniversário que eu tô fazendo ontem foi aqui, dia 24, né? Agora eu vou fazer 2 aniversários, pelo menos agora eu vou ganhar presente e bolo dobrado. Que susto! Em nota, a empresa responsável pela carreta informou que está em negociação com o Alexandro para a compra de uma bicicleta nova para ele. Na Baixada Santista, a chuva provocou estragos e alagamentos. Moradores ainda lidam com os prejuízos e os transtornos no trânsito em diferentes cidades. Em Santos, uma cratera se abriu e por pouco não engoliu um carro. Essas imagens da câmera de monitoramento mostram o momento que a calçada começou a ceder em frente a um terreno em construção em Santos. O buraco atingiu o asfalto e esse carro que estava estacionado quase foi engolido. Hoje de manhã ainda era possível ver avenidas alagadas e árvores caídas. A Defesa Civil está vistoriando os morros que estão em estado de atenção. Nós estamos com um número alto de ocorrências relacionadas à chuva, né? A maior parte quedas de árvores, mas as que mais preocupam são os escorregamentos. Até amanhã de hoje tínhamos 7 famílias
que tiveram que sair das suas casas. E agora esse número vai aumentar bastante. No Morro do Marapé, um muro caiu e atingiu 5 casas. Ninguém ficou ferido. Faltam 6 dias para o fim de janeiro, mas em Santos já choveu 411 milímetros, bem mais do que a média esperada para todo o mês, de 331 milímetros. A maior parte desse volume foi registrada nos últimos dias. Em 72 horas, o acumulado pluviométrico passou de 190 milímetros. Desde ontem chove muito na Baixada Santista. Em São Vicente, quem se arriscou passar por essa avenida estava com a água na altura dos joelhos. Não dava para saber onde era o canal e onde ficava a pista. A água barrenta deixou os moradores sem condições de sair de casa. Em Guarujá, motoristas tiveram muita dificuldade de passar próximo à prefeitura. Somente veículos maiores conseguiram. Na Praia Grande, sacos de lixo boiavam. Motoristas estacionaram nas calçadas para evitar que a água entrasse nos carros. A enchente chegou a meio metro de altura. Se vocês repararem ali, está com 50 centímetros de lâmina d'água no meio da rua. Em Mongaguá, um carro ficou praticamente submerso. E a rodovia Mogi-Bertioga continua interditada por causa de um deslizamento de terra e da queda de uma pedra na altura do quilômetro 84 da via em Bertioga. Em função do feriado na capital paulista, a expectativa era de que a rodovia recebesse até 15 mil veículos somente hoje, mas ainda não há previsão de liberação. A pedra que está na pista é bem grande, né? Cerca de 9 metros de extensão e por 3 de altura. Vai ser necessário fazer a detonação dela para depois fazer a remoção dos resíduos. Estou aqui, né, tentando ver o que vai acontecer, né? Se vai liberar, se não vai, tá um caos. Tem outra rodovia interditada e ainda sem previsão de liberação por causa de um deslizamento de pedras no Paraná. Já são mais de 15 horas de bloqueio em uma via que liga a capital ao litoral do estado. O deslizamento causou quilômetros e mais quilômetros de congestionamento nesta quinta-feira. A pista da rodovia foi interditada nos 2 sentidos. O deslizamento aconteceu por volta das 3 da manhã. Foram rochas e aconteceu na altura do quilômetro 39, na Serra do Mar, na faixa para quem desce para o litoral. Ninguém ficou ferido. O congestionamento começou a se formar logo nas primeiras horas do dia. Carros e caminhões passaram a tomar as 2 faixas da BR-277 no sentido litoral. E muita gente chegou a manobrar os carros para voltar na contramão. O movimento por aqui é bastante intenso, justamente porque a BR-277 corta todo o estado do Paraná de leste a oeste e é o principal corredor de escoamento da produção do Paraná através do porto de Paranaguá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal e também o DENIT, ainda não se tem uma previsão de liberação total da rodovia. De São José dos Pinhais, André Zanfonato. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, tragédia que matou 270 pessoas, completa 5 anos hoje. Meia década de muita dor. O dia foi de muitas homenagens às vítimas da tragédia de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Logo cedo, uma missa reuniu centenas de pessoas, entre parentes e amigos das vítimas, além de moradores e atingidos, para prestar honras. Depois, 2 caminhadas terminaram em uma praça aqui de Brumadinho. Um trajeto para relembrar a vida das 270 pessoas que morreram depois do rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019. Quando o relógio marcou o 12h28, horário em que ocorreu o rompimento, 272 balões foram soltos. Um momento de muita emoção. 3 vítimas ainda são procuradas pelo Corpo de Bombeiros desde o dia da tragédia. Há um ano, 16 pessoas e as empresas Vale e Tuvisud foram indiciadas pela Justiça Federal, mas sem previsão de julgamento. Em nota, a Vale disse que respeita as famílias impactadas pelo rompimento da barragem e informou também que nunca se evidenciou nenhum cenário em que indicasse o risco iminente de ruptura da estrutura B1. De Brumadinho, Lucas Franco para o Brasil TV. Em Brasília, teve um protesto para lembrar os 5 anos da tragédia. As imagens são do Globocop na esplanada dos ministérios. O gramado, em frente ao Congresso, foi o local escolhido para a instalação de 272 cruzes, para lembrar
as mortes na tragédia de Brumadinho. Ao todo, 16 pessoas e as empresas responsáveis pela barragem foram denunciadas por homicídio qualificado, além de crimes contra a fauna, crimes contra a flora e crime de poluição. Até hoje, ninguém foi condenado. 2 pessoas morreram depois da queda de um avião pequeno na região metropolitana de São Paulo. Essas imagens são da chegada do Corpo de Bombeiros ao local do acidente, que fica no limite dos municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O avião de pequeno porte caiu por volta das 10 horas da manhã. Ele tinha saído um pouco antes do Campo de Marte e ia para Presidente Venceslau, no interior do estado. A aeronáutica vai investigar a causa do acidente. No avião estavam Benedito Aparecido da Silva e Ricardo Falarini. Os 2 foram encontrados sem vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A seguir, a pesquisa de preços ajuda a economizar na hora de comprar o material escolar. Brasil TV de volta falando da compra do material escolar. O desafio dos pais é não estourar o orçamento. A dica é pesquisar muito para encontrar os melhores preços. O Procon de Mato Grosso fez uma pesquisa de preços de material escolar em 10 estabelecimentos de Cuiabá e constatou uma variação de até 860% em relação ao valor de alguns itens. A gente sabe que a marca e o tipo de material pode interferir no valor final. O levantamento de preço foi feito em produtos como lápis, lapiseira, caneta, borracha, caderno, lápis de cor, folha sulfite, entre outros. Lembrando que as escolas não podem determinar que a compra do material seja feita em alguma empresa específica e também a marca do item da lista. Essa diferença nos preços reforça a importância de pesquisar, realizando a cotação em mais de um estabelecimento. Para economizar, tem gente que se antecipa e faz as compras pela internet e alguns pais também conseguem reaproveitar itens de um ano para o outro para aliviar o impacto dessa compra no início do ano. Cíntia Rocha, para o Brasil TV. E hoje é aniversário de 470 anos de São Paulo. O 25 de janeiro também marca o aniversário de um símbolo paulistano, a Catedral da Sé. E foi lá que uma missa foi celebrada hoje pela manhã em homenagem à cidade dos 1000 povos. São 70 anos desse símbolo religioso, arquitetônico e de luta política da cidade. Antes do início da missa, em homenagem ao aniversário de São Paulo, uma imagem representou muito do espírito da capital. Representantes de diversas religiões fizeram questão de se reunir lado a lado. E esse gesto, um caloroso cumprimento entre um judeu e um muçulmano, mostrou que a convivência pacífica é possível. A catedral abre oportunidade para vários representantes de religiões se encontrarem e, através desse símbolo, mostraram que há um caminho para a paz. Uma cidade exemplo para o mundo, que mais de 1000 povos aqui que convivem de uma forma muito pacífica, dando exemplo para todo mundo. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, celebrou a missa que também teve a presença de representantes da política. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, acompanharam a celebração ao lado do vice-governador Felício Ramute, do PSD, e do presidente da Alesp, André do Prado, do PL. Tarcísio e Nunes fizeram breves discursos. É uma alegria estar celebrando mais um aniversário da cidade de São Paulo no dia de hoje. Uma cidade acolhedora, que tem gente de todo canto do Brasil e do mundo. Durante sua pregação, Dom Odilo lembrou da conversão do apóstolo São Paulo, que teve a coragem de abandonar suas convicções pessoais em nome de uma missão. E destacou que a cidade de São Paulo ainda é desafiada a ser acolhedora e justa. Cidade justa, solidária, especialmente para com os pequeninos e os descartados, deserdados dos bens da cidade, da cidadania. O
Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.